Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu preciso compartilhar com vocês uma palavra que eu compartilhei no culto da manhã e preciso transmitir para vocês uma parte agora. Então preste bem atenção. Isaías capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diga comigo agora. Disse eu: Eis-me aqui. De novo, disse eu: Envia-me a mim. Você pode levantar a mão agora e abençoar a minha vida, por favor? Senhor, obrigado por essa noite tão gloriosa. Eu sei que o teu Espírito está se movendo aqui. Que nós sejamos levados agora a um lugar de intimidade na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Se fosse dar um tema para o nosso culto de hoje, eu chamaria de retorno à intimidade. E para eu explicar esse texto aqui, eu vou ter que falar um pouquinho da nossa história e do tempo que a gente está vivendo. Como é que essa igreja nasceu? Como é que essa comunidade nasceu? Eu, a Selma e a minha família, nós já tínhamos muitos anos de ministério pastoral. Mas, em 2018, o Senhor moveu a gente para uma nova estação. E a gente não sabia o que Deus ia fazer. O plano nunca foi abrir uma igreja, começar uma igreja. Não. O plano era dar uma pausa. Eu não sabia o que Deus queria, eu só sabia que eu tinha que ir para um novo tempo. E aí uma das coisas que o Senhor falou para a gente foi: busquem a minha presença na casa de vocês, dentro de casa. E foi muito forte isso, por quê? Porque depois de muitos anos de ministério, nós descobrimos que a gente tinha esquecido a casa. Não que nós tivéssemos problemas familiares, mas nós tínhamos nos esquecido o quanto a casa é importante para Deus. E o quanto Deus quer se mover na nossa casa. Às vezes a gente está buscando tanta coisa fora, e como diz aquela parábola da dracma perdida, a mulher não perdeu a dracma na rua, ela perdeu dentro de casa. E a dracma é uma moeda valiosa. Então ela perdeu algo de valor aonde? Dentro de casa. O que a minha família precisava achar de novo? Nós precisávamos achar tempo de comunhão com Deus em casa. Porque nós tínhamos muita coisa fora. E estava faltando em casa. E aí nós começamos a buscar a Deus em casa. De repente Deus começa a mandar pessoas.
Tinha gente que chegava na porta da minha casa e falava assim: olha, se vocês começarem algum culto aí dentro e não chamar a gente, e Deus tinha me dado uma ordem, não era para chamar ninguém, mas a presença começou a chamar. Então começaram-se a chegar pessoas. E aí naquele momento Deus nos deu duas palavras, de várias, mas duas foram muito marcantes. A primeira que Ele nos deu é que a nossa casa seria como o ventre do peixe que pegou Jonas. Todo mundo aqui conhece a história de Jonas. O homem que estava fugindo do propósito, ele comprou uma passagem, entrou num barco, Deus estava mandando ele ir para a zona leste, ele estava indo para a zona sul. E de repente, no meio daquele mar, o Senhor envia uma tempestade, foi Deus. Por isso que eu digo para você, não diga que toda tempestade é o diabo, porque às vezes uma tempestade na tua vida pode ser Deus. E não é uma tempestade para te matar, mas é uma tempestade para te trazer de volta. Quantas pessoas voltam para o Senhor depois de uma tempestade? Muitas. Então é uma tempestade salvadora. E o Senhor enviou a tempestade para Jonas, a ponto dele ter que ser jogado para fora do barco, porque o barco ia afundar por causa dele. E aí a palavra diz que um grande peixe engole Jonas. Gente, Jonas morreu. E o texto vai dizer lá no livro do profeta Jonas que ele foi levado até as profundezas do mar. Gente, primeiro, que dentro de um peixe não tem oxigenação suficiente. E quando o homem ele mergulha até um certo nível de profundidade, a pressão vai fazer o quê? Vai estourar os pulmões e o homem morre. O texto não diz isso, mas o que dá a entender é que Jonas precisa morrer. Por quê? Quem não morre não pode nascer e se tornar nova criatura. Aquilo era uma morte simbólica, para que ele pudesse viver uma nova história, um novo tempo. E aí aquele peixe faz o quê? Tira ele de um caminho errado e devolve ele para o propósito. E aí olha o que o Senhor disse, Christian, a simples vai ser um ventre do peixe. O lugar para os profetas serem fortalecidos, serem restaurados e voltarem para o propósito. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem te trouxe para simples foi Deus. Se você está nessa comunidade, se você faz parte dessa comunidade, eu quero te dizer, Deus te colocou no ventre do peixe. Sabe para quê? Para te restaurar, para te fortalecer, para te curar, para fazer uma obra na tua vida e para te devolver para o propósito. Porque nós estamos vivendo uma geração onde muitos profetas estão doentes, cansados, não conseguem mais servir a Deus. Gente, se nós perdermos o nosso ânimo, o que nós vamos fazer? Desanimados. E quando nós desanimamos de Deus, ouça isso, por favor. O que está acontecendo? Meu telefone está tocando? É o seu. Não? É o meu? Obrigado. Era o meu despertador das 7 horas. Por que alguém coloca um despertador 7 da noite? Ah, é aquele antigo da oração das 7 da noite. Ó, a irmã está no... Essa aí... Está vendo onde é que eu estava? Voltei. Hã? Dentro do peixe. Nós estamos dentro do peixe, isso. Nós estamos dentro do peixe. Quando nós desanimamos de Deus, preste atenção nisso, é muito importante. Quem desanima de Deus vai desanimar de tudo que é de Deus. O que é de Deus na tua vida? Tua casa é de Deus?
Tua casa é de Deus ou não? Se a tua casa é de Deus, quando a gente desanima de Deus, a gente desanima do que Deus nos deu. Isso é muito sério. Então Deus te colocou aqui, e eu creio que nessa noite, Ele está dizendo, essa comunidade vai viver um retorno. E eu vou explicar por quê. Dia 1º de julho agora, nós vamos completar 8 anos. E desde o nosso primeiro ano, o que a gente faz? Nós separamos 7 dias, de 1 a 7, para fazer o quê? Orar, jejuar, adorar. A gente vem aqui para a igreja fazer o quê? Mergulhar na presença. Com qual objetivo? Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós queremos uma direção clara, uma direção profética do Senhor. Nós fazemos isso desde o primeiro ano. Só que agora nós entramos no 8º ano. O que 8 representa na Bíblia? 8 representa recomeço. Você se lembra em Gênesis 6, quando Noé colocou a família dele na arca? E tinha um recomeço? Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Então 8 na Bíblia tem um símbolo de recomeço. E eu sei que aquilo que eu estou falando aqui, o que a gente vai falar nesses dias, é como se o Espírito Santo já estivesse dando para a gente um spoiler assim, sabe? Do que Ele vai fazer nesses dias. Então se eu fosse você, eu já ficava bem esperto, porque o Espírito Santo já está aqui na igreja, Ele já está falando com a gente, e Ele já está dizendo o que Ele vai fazer nesses dias. E o que Ele quer fazer com a gente? 8 é recomeço. Gente, como é que a gente não perde o nosso destino? Não perdemos o nosso destino quando nós não nos perdemos da nossa origem. Por que eu estou contando para você a história do começo? Porque é a origem. Quando nós estamos perdidos na vida, quando nós nos perdemos de onde? Do começo. Só disso. Como era no começo? Como era aquela época que Deus te pegou? Que você era uma criança com Ele, coração puro. Tudo que te chamavam para fazer para Deus você ia, fazia. Não tinha dia, não tinha horário. Lembra dessa época? Gente, eu tinha um amigo que ele me levava para um monte mesmo, de oração. Sabe onde é que era? Gente, era numa quebrada de São Mateus, divisa com Santo André. É terceira divisão que chama? Gente, terceira divisão hoje já subiu para a 7ª divisão, tá top. Terceira divisão, 30 anos atrás. Gente, a gente pegava uma rua de terra e andava, subia. Tinha hora que o carro atolava e a gente tinha que sair do carro, empurrar o carro, levantar o carro. Aí a gente chegava lá no topo de uma montanha, chovendo, frio, mas frio, chuva. Sabe que dia da semana? Terça-feira, segunda-feira. Mas a gente queria o quê? Pureza. Eu sei que você vai dizer, não, mas eu não preciso ir no monte para Deus falar comigo, ok. Mas o objetivo ali, qual era? Uma pureza, de querer buscar Deus. Quantas experiências. Eu me lembro um dia que estava chovendo muito, era uma época dessa, sim, de inverno. Nós subimos no monte para orar. E aí começou a chover. Só que em cima de nós parecia que tinha um guarda-chuva. Chovia ao redor e onde a gente estava seco. A brasinha de fogo, meu Deus, era um monte. Gente, não choveu onde a gente estava. Eu desci daquele monte me achando empoderado. Deus está comigo. Que experiência. Aí eu me lembro, logo no começo, o pessoal da igreja falou assim, vamos evangelizar lá no Parque do Carmo.
Eu não sabia o que era evangelizar. Eu só queria andar com eles. Eu queria estar no meio do povo de Deus. Aí nós fomos para o Parque do Carmo. Estava tendo show. Como é que era o nome daquela banda do Alexandre Pires lá? Vocês sabem, né? Eu sabia. Estava tendo show do Só Para Contrariar. Gente, pensa num lugar lotado. E a gente evangelizando, orando pelas pessoas, gente chorando. De repente começa uma briga, uma confusão. E a gente lá olhando. Aí, um doido, porque no meio dos crentes sempre tem que ter um doido da fé. Falou assim: gente, eu tive uma ideia. Não vai dar tempo de evangelizar todo mundo? Vamos orar para chover e acabar com tudo? Eu falei: não, agora passou do limite. Agora a minha fé não... Eu, novo convertido, já fiquei com o pé atrás, falei, essa galera já está viajando na maionese. Aí os outros falaram: isso, que ideia boa. Eu falei: meu Deus, achei que era um só, agora é um monte. Começaram a orar. O céu fechou. Começou a chover. E eu lembro que eu fiquei parado olhando para a chuva, não acreditando no que estava acontecendo. Houve uma dispersão, a confusão acabou, o show acabou. Agora, como é que uma pessoa que vive experiências dessas com Deus volta para casa do mesmo jeito? Eu não vi a hora de voltar para casa e voltar amanhã para o culto. De querer viver de novo, e de novo, e de novo. E aí, qual foi a decisão que eu e a Selma encontramos? Nós precisamos servir a Deus. E aí nós começamos a fazer coisas que eu percebi que as pessoas não queriam fazer. Tinha que limpar o banheiro da igreja. Tinha que entregar roupa nas comunidades. A primeira pregação que eu fiz foi numa comunidade muito carente. Porque a gente estava no ministério social. A gente não ficava pensando assim: será que eu tenho chamado para esse ministério? Quem é puro não pensa essas coisas, ele só quer servir. Você não pensa. Gente, quantas reuniões de mulheres eu fui? Um monte. Eu levava a Selma no culto de mulheres e eu ficava. Quem tem fome, quem tem sede, não quer saber de quem que é o culto. Ele só quer cultuar, ele quer a palavra de Deus, porque não tem palavra para homem, não tem palavra para mulher, não tem palavra para rico, não tem palavra para pobre. A palavra de Deus é para todos. Eu quero a palavra, eu quero adorar. Então você precisa lembrar da tua origem. Para quê? Para de tempos em tempos voltar para lá. Volte para lá. A segunda palavra que o Senhor deu para essa comunidade está baseada naquele texto que está ali na parede. Nós fizemos uma adaptação, é claro. Lucas 10:42 vai dizer assim: Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. O que é isso? Havia uma casa em Betânia. Betânia era uma aldeia vizinha de Jerusalém. E Jesus escolheu uma casa. Eram os amigos de Jesus. Não era a casa de nenhum apóstolo, não era a casa de ninguém famoso, mas era uma casa que Jesus gostava de ficar. Não tem casas que você fica à vontade? Não tem casa que dá vontade de voltar? Por quê? Gente, não tem pessoas que nos tratam diferente? Você fala assim: o que eu fiz para essa pessoa me tratar com tanto carinho? E isso nos atrai. Então a casa de Marta, Maria e Lázaro, a palavra diz que Jesus era amigo de Lázaro. Tanto que quando Lázaro morre, a notícia que chega a Jesus qual é? Teu amigo morreu.
está doente. Era uma casa de intimidade. E aí o Senhor disse, a simples é uma casa de intimidade. De pessoas que querem a presença. Marta estava perdida nos afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte. Ouça o que eu vou dizer. A igreja de Jesus está dividida entre Marta e Maria. Há uma igreja que trabalha muito, eles estão trabalhando, eu sei. Tem gente que prega muito mais que a gente. Eu não tenho dúvidas que tem igrejas que trabalham mais que a simples. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que tem muita gente fazendo a obra de Deus. Mas sabe qual é o problema, gente? É quando nós estamos fazendo a obra de Deus e nos perdemos dele. Todos têm que fazer a obra de Deus. Nós devemos pregar a palavra. Mas sabe qual é o perigo, gente? O perigo é eu me tornar apenas uma Marta que faz. Mas perdeu a melhor parte. Essa comunidade aqui é uma comunidade da intimidade. Tudo começa com a presença dele. Ele não te chamou para ser evangélico. Ele não te chamou para você trocar de religião. Ah, eu era católico, agora sou protestante. Ah, eu era espírita, agora sou protestante. Isso, sinceramente, irmão, não significa nada. Significa só uma mudança de religião. O mais importante não é quando você muda a religião. O mais importante é quando você está com Cristo. Ele é o importante. Ele é o importante. Eu já contei aqui dezenas de vezes para vocês o quanto o Senhor teve que me tratar nisso, porque eu fui formado para trabalhar, eu fui formado para fazer, mas não fui formado para estar, para ficar com Ele, para gastar tempo com Ele. Intimidade. Então eu quero dizer para você que essa casa, esses 8 anos que a gente vai entrar daqui a pouco, o Senhor está dizendo para cada um de nós, principalmente para mim, recomeço. Não se percam do mais importante, intimidade. Eu sou um homem de muitos afazeres, irmão. Às vezes eu estou quieto, mas a minha cabeça não para. É uma guerra. Toda hora eu estou pensando o que eu vou fazer, isso, e sabe? Toda hora a minha cabeça está nessa loucura. E minha mulher, então? Gente, a minha mulher tem uma energia. Ela não para. Então é uma guerra para nós dois. Para a gente parar e fazer o que tem que fazer. Por isso que o Espírito Santo sempre nos ajuda o quê? Começo. Intimidade. E aí quando você... Opa, é verdade. Marta se perdeu nos afazeres, Maria foi para os pés. Aí eu paro. Aí eu vou para a minha salinha, aí eu pego a Bíblia, aí eu me ajoelho. Cara, não tem nada igual. O dia muda. O ambiente muda. Qualquer lugar que você está, muda. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Eu só sei que Ele está aqui. Aleluia. Então guarde isso nesses dias. Eu quero te convidar para esse tempo nosso, para esse 8º ano. Diga comigo, retorno à intimidade. Aleluia. Agora vamos entrar em Isaías capítulo 6. Que é o texto que o Espírito Santo está falando. E eu acho que nos próximos 7 dias que a gente vai ter de julho, nós vamos ouvir muito sobre isso. Então não preciso pregar tudo agora. Mas eu posso dar uma introdução.
Põe para mim o versículo 1. Vamos ler aqui juntos? Vamos ler de novo. Lê em voz alta comigo. Amém, até aqui. Isaías era um homem de Deus, um servo de Deus, mas esse texto mostra uma transformação na vida dele. Uma experiência que nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais. Porque ele foi tirado apenas de um homem que conhecia o Deus do texto, para conhecer pessoalmente o Deus do texto. Ele viu o Senhor. Ele teve uma experiência viva com o Pai. Só que tem um detalhe aqui. Quando que essa experiência acontece? O texto diz que foi no ano da morte do rei Uzias. Então, para falar do que está acontecendo com Isaías, eu vou ter que falar com você um pouquinho sobre esse Uzias. Quem foi esse homem? Uzias foi um grande rei. A palavra diz que ele reinou 52 anos em Judá. 52 anos. Ele fez uma reforma, ele prosperou. O texto diz que ele era exímio na agricultura. Ele tinha um exército de mais de 300 mil homens. Pensa num cara extraordinário. Mas o segredo, abre para mim, 2 Crônicas 26, versículo 5. Ô Vini, liga o retorno do chão aqui. 2 Crônicas 26, versículo 5. Lê comigo aqui. Propôs-se buscar a Deus nos dias que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, o quê? Diga comigo, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então me diz uma coisa, Uzias era um gênio ou ele era um abençoado? Ele era o quê? Abençoado. Mas o que acontece com ele? Olha isso. Ele se tornou um cara tão próspero, que acabou subindo na cabeça dele. Tinha um lugar que Uzias não mandava. E ele falou, peraí, eu sou o rei, eu mando em tudo, eu sou próspero, eu sou um cara respeitado, mas tem um lugar que eu não mando. Como assim? Sabe que lugar era? A casa de Deus, o templo. Porque no templo tinha uma ordem. Só os sacerdotes podiam oficiar no templo. Por quê? Lugar de rei é no trono. Lugar de sacerdote é no templo. Há uma ordem no governo de Deus. O sistema do governo de Deus é muito diferente da terra. E aqui o texto diz que ele prosperava porque ele andava com um homem chamado... Quem era Zacarias? O profeta. Por que ele prosperava? Porque ele ouvia os profetas de Deus. Aí ele prosperava. Mas chegou uma hora que ele parou de ouvir. Eu sou o cara. Eu sou inteligente. Eu sou o melhor rei que já teve aqui. Eu prosperei mais que Davi. Eu estou mais rico que Salomão. Como que eu não mando no templo? Aí ele entrou no templo e foi mexer lá no incensário do templo. Ele quis fazer o que só sacerdote fazia. A palavra diz que, se eu não me engano, o sacerdote é Azarias. Vê para mim se é o Azarias. O sumo sacerdote Azarias entrou na frente com 80 homens
E a palavra diz que eram 80 homens da maior firmeza, homens de Deus, sacerdotes. Eles peitaram Uzias e falaram: o que você está fazendo aqui dentro? Aqui não é o teu lugar. Saia daqui imediatamente para o teu bem. Mas o que Uzias fez? Orgulho, soberba. Soberba. Não dependia mais de Deus. Gente, uma pessoa que para de depender de Deus, não tem a ver se ela é rica, se ela é pobre. Tem rico que depende de Deus e tem pobre que não depende. E vice-versa. Não tem a ver com status social. Tem a ver com coração. Coração. O coração. O problema de Uzias foi o coração. E aí sabe o que acontece, gente? Põe para mim aqui o versículo da lepra. De repente, uma lepra saiu na testa dele, ele ficou leproso. Gente, a lepra era a doença mais temida da época. Porque a lepra remetia à maldição. Não tinha remédio, não tem remédio para lepra. As pessoas só eram curadas de lepra quando elas se consertavam. E duas razões bíblicas para uma pessoa ficar leprosa. Primeira, o pecado da língua. Lashon hará é a expressão em hebraico. O pecado da língua. Lembra quando Miriam falou de Arão, de Moisés? Ela ficou o quê? Leprosa. O pecado da maledicência. Tem um texto em Provérbios, eu não vou lembrar agora onde é que está, não sei nem se eu anotei. Depois eu lembro. Mas fala que tem muitas coisas que Deus abomina. E uma das coisas que Deus abomina é a língua mentirosa. Lepra. E a segunda coisa que pode produzir uma lepra na Bíblia é o orgulho. Não depender mais do Pai. Você sabe quando é que a gente fica orgulhoso? Quando nós não temos mais paciência para esperar. Hoje o Espírito Santo falou muito comigo sobre paciência. Paciência. Cansei. Não falo mais nada. A pessoa já percebeu que a pessoa que diz que não fala mais nada, ela acabou de falar? Vocês perceberam ou não? E vocês perceberam que a pessoa que diz que não vai falar nada é a que mais fala? Não vou falar mais nada. Porque ela acha que ela só fala com essa boca, mas a gente fala com a nossa atitude. Se fosse escrever esse versículo hoje, sabe como é que ele seria escrito? A tecla escreve o que o coração está cheio. Porque a boca hoje, a boca é a internet. A pessoa briga em casa. Para onde que ela vai? Não vamos falar nada. Essa igreja, eu estou vendo coisas erradas nessa igreja. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a internet, eu vou falar. Ao invés dela chegar aqui e falar com os irmãos, conversar, orar, mas como o coração está desalinhado, ela tem que falar do jeito errado. Foi o que aconteceu com Uzias, preste atenção nisso. Então, quando Uzias morre, o Senhor chama Isaías. E ali Deus começa a fazer o quê? Tratar o coração de Isaías. Tratar o coração. Esses dias, o que o Espírito Santo está falando conosco como igreja? Nós precisamos devolver o nosso coração para Deus. Lembra em Gênesis capítulo 3?
quando Adão e Eva se esconderam do pai? O pai perguntou o quê? Onde estás? Gente, você acha que Deus não sabia que ele estava atrás da árvore? Sim ou não? Tem como se esconder de Deus? Não tem. O texto é tão lindo que o texto diz assim: na viração do dia, no final da tarde, eles ouviram as pegadas de Deus. Gente, já imaginou? Você está num lugar que você ouve Deus chegando? Uau! Só que quando eles ouviram as pegadas de Deus, o pai está chegando, se esconde. Aí o pai chegou e falou assim: onde estás? Não era sobre lugar físico, onde você está fisicamente. Sabe o que o pai estava perguntando? O que aconteceu com teu coração? Cadê? Onde você colocou teu coração? Amada igreja de Jesus, o Senhor está nos perguntando nesses dias: onde você está? Se Deus te perguntar nessa noite, onde está teu coração? Que resposta você vai dar para Ele? Por que isso é tão importante? Sem perceber, o nosso coração vai para o dinheiro, para os nossos projetos e principalmente para aquilo que eu quero. O que eu quero? Lembra quando Jesus chegou para o cego de Jericó e perguntou para ele o quê? O que queres? O que queres? Gente, o que um cego quer? Quer o quê? Então por que Jesus pergunta? Não parece óbvio? Parece, mas não é. Deixa eu te dar um toque. Se Deus te perguntar o que queres que eu te faça, cuidado. Essa pergunta é muito perigosa. Eu sei que tem gente aqui que quer ficar muito feliz. Ai, Deus está perguntando o que eu quero. Deus não é o gênio da lâmpada, cuidado. Porque o gênio da lâmpada você pede o que você quer. O que Deus está querendo quando Ele fala para a gente? O que você quer? Essa pergunta, ela revela o nosso coração. É muito perigosa essa pergunta. Mateus capítulo 6. Jesus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha as aves do céu. Não tecem, não fiam, não colhem, e o vosso Pai não deixa faltar nada para elas. Olha o lírio do campo como se veste. Ele que hoje nasceu e amanhã vai morrer. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum dele. Mas o vosso Pai, sabei tudo o que vocês necessitam. Ele sabe. Você sabe qual é a maior guerra que a gente está enfrentando? Nós temos uma guerra entre o que eu preciso e o que eu quero. Deixa eu te dar uma boa notícia. O que você precisa está garantido. Porque Ele disse: o Pai vai dar tudo que você necessita. Gente, tem vida melhor do que ter tudo que a gente precisa? Tem vida melhor ou não? Mas é aí que está o problema. O nosso coração, quando está desviado, a gente começa a querer o que não deve querer. É um problema isso. Só que essa é uma guerra que todos nós temos. Nós somos pecadores. Eu acredito que muitos de nós aqui
Já ouvimos falar sobre graça, mas não entendemos a graça. Eu vejo hoje muita gente falando de graça, mas ele não entendeu. Preste atenção. Você nunca vai entender a graça de Deus se você não entender primeiro a gravidade de ser um pecador. Nós somos pecadores. Pecadores na nossa natureza. Dentro do nosso coração tem o quê? Inveja, cobiça, ódio, mágoa. Quem aqui não teve que controlar ódio essa semana? Mágoa. Sim ou não? Raiva. Quem passou raiva essa semana? Ah, só 2 pessoas. Meu Deus, quantos anjos. Eu sabia que eu ia estar cheio de anjo nessa noite. A gente sente ou não sente? Se eu sinto é porque está onde? Está em mim. Natureza. Todo dia tem que crucificar a carne. Todo dia tem que resistir à carne. Vencer um desejo, vencer uma tentação. Todo dia. E essa tentação vai me fazer o quê? Querer o que eu não preciso. Até que se torna uma obstinação. A pessoa obstinada, querido, ela não sossega enquanto ela não tem o que ela quer. E Deus já falou não para ela várias vezes. Não. Não. Uma pessoa chegou para mim um tempo atrás e falou assim: eu fiquei tão desesperada. Há muitos anos atrás. Que eu perdi a pessoa amada. Mas eu vi no post escrito: trago a pessoa amada. Aí eu falei: você fez o quê? Aí ela falou: eu fui lá. Ah, você foi? E o que você fez? Eu fiz o que a pessoa mandou. Deu certo? Não. Eu não falei, mas eu pensei. Bem feito. Mas o que nos leva a ultrapassar limites do não de Deus? O coração desviado. O coração desviado. Nesses dias, irmão, nós vamos voltar para a intimidade. E voltar para a intimidade, sabe o que é? Filho meu, me dá teu coração. Vamos devolver para o Pai o coração. Se Deus falar não, é não. Se Deus mandar esperar, é para esperar. Se Deus colocar alguém na tua vida que você tem que obedecer, obedeça. Espera o tempo de Deus. Se Deus está te dizendo, tenha paciência, gente, pega o teu coração e devolve para Ele. Fala: Deus, eu vou esperar. Vai ser difícil, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Ele não desampara os obedientes. Ele não desampara o que espera. Volta teu coração, irmão. Volta para o começo, minha irmã. Retorno de dependência. Senhor, eu dependo de Ti. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Volta para Ele. Então a primeira coisa que Deus estava tratando com Isaías é Isaías. Uzias morreu, mas eu continuo assentado no alto e sublime trono. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. As coisas da terra estão mudando. Os dias na terra estão mudando. Mas ainda existe um rei assentado no alto e sublime trono. Ele é maravilhoso.
Adore esse rei. Se é para bater palma, faz direito, irmão. Vamos lá. Eu te amo, Jesus. Ele ainda está lá. Então diga: Senhor, me dá teu coração. Ah, meu Deus. Então deixa eu te fazer algumas perguntas. Cadê teu coração? Cadê aquele servo dependente? Lembra aquela época que não tinha dinheiro, mas tinha fé? Lembra daqueles humildes começos? Que a gente não tinha medo das coisas dar errado? A gente só olhava um para o outro e dizia: Deus vai fazer. Deus vai fazer. Lembra daquele casal jovenzinho? Que no começo. Lembra daquele novo convertido dentro de você? Que quando conheceu Jesus, chegava na praia, colocava até o pé na água dizendo: eu vou andar sobre as águas. Aquelas coisas que só criança da fé faz. Volta, irmão. Cadê o dependente? Cadê o servo? O servo só quer servir, não quer nada, ele não quer nada. Ele não quer reconhecimento, ele não quer aplauso, ele não quer cargo, ele só quer carregar a sacola de alguém, ele quer socorrer alguém, ele quer ajudar alguém, porque ele está tão grato por aquilo que Jesus fez que ele se sente devedor. Devedor. Ah, eu fui mandado embora, essa empresa não me reconheceu. Não, acabou meu tempo aqui, obrigado, Senhor. Chega lá para o chefe e fala: muito obrigado por ter me dado esse emprego. Foi Deus que te usou. Muito obrigado. Vou orar por você. Acabou de te mandar embora. Mas você está tão grato pela graça de Deus que você beija quem te manda embora. Fala: valeu. Por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Cadê essa pessoa? Deus está perguntando onde você está. Reclama de tudo. Reclama do trânsito. Reclama quando não tinha carro, agora reclama que tem carro. Reclama que o carro está velho. Reclama da casa. Reclama da família. Gente, o problema não são as coisas. O problema, sabe o que é? O coração mudou. Quando o nosso coração muda, ninguém é bom. Nada está bom. Ninguém é bom. Nós somos pecadores. Nenhum irmão é bom, nenhum pastor é bom. O problema é que todo mundo estava olhando para Uzias. E enquanto estava todo mundo se modelando em Uzias, Israel inteiro estava leproso. Não era hora mais do povo de Deus se modelar num rei arrogante. Era hora do povo de Deus voltar para o trono da glória e olhar para o Senhor. Ele é Deus. E quando nós estamos olhando para Ele, nós não caímos olhando uns para os outros. Está dando para entender ou não? Veja o versículo 5 agora. Diz o quê? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de quê? E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos o quê? Viram o rei. Diga assim: os meus olhos viram o rei. Isaías falou: agora eu estou perdido. Porque eu estou vendo o Rei da Glória. Essa semana eu saí cedo para ir ao médico. E o Espírito Santo me deu uma canção logo pela manhã. Aí eu estava ouvindo no carro e eu falei: eu preciso compartilhar com a igreja. Aí eu mandei uma mensagem no grupo da igreja, mandei a canção lá. Porque eu queria que todo mundo sentisse o que eu estava sentindo.
E uma das coisas que veio ao meu coração foi o seguinte: Christian, qual o teu maior sonho? Todos nós temos muitos sonhos, porque Deus nos dá sonhos. E o que é um sonho de Deus? Um sonho de Deus é algo que Deus sonhou para a gente e Ele põe no nosso coração. É ótimo sonhar os sonhos de Deus. Mas a pergunta era: qual o seu maior sonho? Aí eu respondi, eu falei: Senhor, o meu maior sonho é te ver. Eu vivo para te ver. Se me perguntassem hoje, falar, você só tem direito a um pedido. Eu quero ver o Senhor. Ele é meu sonho. Como é que a gente anda tanto com Deus e não sonha em vê-lo? Conhecê-lo. Abraçar Jesus. A gente tem saudade de tanta coisa. A pergunta é: estamos com saudade de Jesus? Queremos um dia estar com Ele de verdade? Eternidade com Ele? O meu sonho é vê-lo. O maior de todos. E eu posso ter outros sonhos. Não tem problema ter outros sonhos. A igreja de Éfeso em Apocalipse, o erro dela qual foi? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro, maior. Deus não falou, deixe de amar tua família, deixe os teus sonhos para lá. Deus não falou nada disso. A ordem qual era? Quem é o primeiro da tua vida? Amada igreja, onde você está colocando os teus olhos? O que você está vendo demais? Você acorda de manhã, pega o celular, o que você mais vê? Você sabia que no processo pedagógico do ser humano, desde a nossa mais tenra infância, o que nos molda é o que a gente vê e a gente ouve? É o que nos molda. Então veja, eu digo algo para o meu filho, mas eu faço algo diferente. Ele está vendo. E a visão é uma porta da nossa alma, que vai formar a gente. Por isso que muitos de nós crescemos e nos tornamos adultos muito complexos. Por que nós somos adultos complexos? É fruto do que a gente viu e ouviu. Formação. Crescemos em ambientes machucados, fraturados. E como é que nós somos curados disso? Quando a gente cresce, recebe a palavra de Deus e recebe a consciência de que eu preciso olhar para algo diferente, para ser o quê? Remodelado, restaurado. Por isso que quando você começa a andar do lado de uma pessoa saudável, aquilo vai interferir na tua vida. Dizem por aí que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente anda mais próximas delas. É verdade. Nos modela. Os ambientes nos formam. Isaías era formado por quem? Por Uzias. Onde que Isaías cresceu? Num reino leproso. Num local que estava em decadência. Consequentemente, ele era um homem decadente também, mesmo ambiente, mesma cabeça. Até o dia que os olhos dele viram o rei. Gente, quando a gente vê o rei, acabou. Ele consome a nossa visão, ele toma o nosso coração, e você nunca mais consegue pôr o teu olhar em outra coisa. Você começa a ver as coisas de Deus, você começa a ver Deus em tudo. Você começa a sentir a presença de Deus em tudo, porque você começa a ver Ele em todo lugar. Você fala, meu Deus, eu estou vendo. Eu tenho um pastor, meu pastor, o apóstolo Judá Bertelli.
Quem olha ele, quem vê, fala, esse cara é doido. Sabe por que ele é doido? Porque ele vê Deus em tudo. A gente está andando na rua, ele vê uma placa escrito C-A-D. Aí ele já olha e fala, ó, Christian, amado de Deus. Tá aí, ó. Aí 3 passarinhos voando, ele fala, ó lá, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas peraí, ele não está exagerando? Não, sabe o que acontece? Ou eu vejo Deus em tudo, ou não vejo Deus em nada. Aí eu vejo Deus nos meus filhos. Ontem meu neto no hospital nascendo, aí quando começou a chegar perto da hora do parto, o Espírito Santo me tomou, e aí começou a vir palavra profética de tudo quanto é lado. Aí veja bem, aí eu cheguei na porta do quarto dele, nós colocamos lá a plaquinha com o nome dele, Isaac. Aí eu falei, Isaac. O quarto do lado, Rafael. Rafael, Deus que cura. O quarto da frente, Isaac. Eu falei, pronto, virou o céu aqui. A maternidade, na porta do centro cirúrgico, estava escrito lá, como é que é? O lema do hospital é protegendo gerações, uma coisa assim. Hã? Cuidando de gerações. Eu falei, ó, já cuidando da próxima geração que está chegando, o profeta chegando, tá. Tudo. Por quê? Quando você está olhando para o Rei da Glória, o Rei da Glória toma a tua vida, toma o ambiente, e Ele diz para você, eu estou em tudo na tua vida, eu estou no teu levantar, eu estou no teu deitar, eu sou o pão que te alimenta, eu sou a água que sacia a sua sede, eu sou a tua cura, eu sou a sombra à tua direita, eu sou o fôlego da tua vida, não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que eu saiba, eu estou em tudo. Igreja, nós vamos voltar a ver o Rei da Glória. Nós precisamos voltar a ver Deus, gente. Senão nós ficamos uma igreja morna, uma igreja muito social. Nós somos evangélicos mornos. Temos a nossa religião, mas trabalho é trabalho, casa é casa, vida financeira, está tudo separadinho, Deus não entra em mais nada. Aí chega lá em Apocalipse também, o Senhor vai dizer assim, eis que estou à porta e bato. Espera aí, a palavra não era para a igreja? Então por que ele está do lado de fora batendo na porta? Coloquei ele para fora. Não estou vendo mais o rei na minha vida, estou fazendo tudo do meu jeito. Gente, vamos voltar para o começo? Ah, mas vão me chamar de exagerado, de doido. Gente, eu não quero saber do que vão me chamar. Eu não estou aqui para fazer média de internet. As pessoas, elas adoram hoje julgar umas às outras. Não se preocupe com o que vão falar de você. Se preocupe em voltar para o começo. Deus quer abrir a tua visão nessa noite. Chega de ver problema. Chega de você só ver dificuldade. Se você está vivendo um tempo denso na tua vida, que você não está vendo nada, está tudo embaçado, gente, volta para o começo, porque Deus vai abrir tua visão de novo. Ou então é um tempo que você está vendo tudo errado. Você conversa com a pessoa, e na hora que ela fala da vida dela, você fala, meu Deus, essa pessoa está vendo tudo errado. O seu discernimento está comprometido. A sua interpretação está comprometida. Por quê? Porque tirou o olhar de onde tinha que estar. Tinha que estar nele, no Senhor. Guarde essa palavra de Isaías 6. Deus vai te consumir com essa palavra nesses dias. Ele está chamando uma igreja que tenha vontade de vê-lo. Amém? Eu quero dizer, Senhor, Tu és o meu sonho. Amém, eu vivo para te ver, eu vivo para te ver. E o dia que eu te encontrar, o Senhor se prepara, porque a fila vai ficar grande. Eu vou ficar grudado no teu pescoço pelo menos 1000 anos. Grudadão. Porque Ele é o amor da minha vida. Você pode dizer que Jesus é o amor da tua vida? Diga assim, Jesus é o amor da minha vida.
Então diga: coração e visão. E veja o versículo 6, e eu vou terminar agora. E aí o restante eu prego para você no próximo capítulo. Lê comigo. Então dos serafins voou para mim, trazendo o quê? E tocou o quê? Tocou minha boca. Vamos, gente, acelera. A brasa tocou minha boca e disse: Ele tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Coração, olhos, boca. Deus quer te trazer para o recomeço, para sarar a tua boca. Porque a boca fala do que está cheio o quê? Na nossa língua está o poder do quê? Da vida e da morte. Ei, meu Deus do céu. Vou fazer uma pergunta simples para você. Na tua língua tem mais vida ou mais morte? Não, não responda, não responda. É uma pergunta retórica. Só para você refletir. Quando o nosso coração sai da origem, quando nós não temos mais prazer na intimidade com o Pai, o nosso coração vai ficar sobrecarregado. Jesus nos alertou sobre isso, ele disse: não sobrecarregue teu coração. Olha aqui para mim que isso aqui é muito sério. Não tem uma pessoa aqui dentro que não está com o coração sobrecarregado. Sabe o que é? Tem muita coisa no nosso coração. Tem muita coisa na nossa mente. Quantas coisas você já pensou hoje? Quantas coisas a gente vê por dia? Sobrecarregados. E Jesus disse o quê? Não sobrecarregue. Gente, você não precisa saber de tudo. Nós estamos sabendo de muita coisa. Você conversa hoje com as pessoas, meu Deus, em meia hora, ela contou 18 histórias diferentes. A gente está sabendo muita coisa. E estamos deixando de saber o que deveríamos. O simples. O simples. Está sobrecarregado. Nossos filhos estão sobrecarregados. E aí a nossa boca faz o quê? Vai liberando o que a gente está sobrecarregado. Aí quem aguenta? Quem aguenta? Nós estamos agora em época de Copa do Mundo. Quem é brasileiro, a maioria gosta de futebol, tem alguns que não gostam. Também nunca jogaram bola, menino de apartamento. Mas hoje as pessoas, elas têm que criticar. Não é? A culpa é do técnico que não pôs o Endrick. Eu vou votar no Endrick para presidente. Gente, o Endrick vai resolver o problema do Brasil, da humanidade. Se pôr o Endrick para presidente, acabou. Aí o Endrick entrou no jogo. Coitado do menino, não fez nada. Nada. A culpa é dele? Não é dele. Sabe o que é a culpa? Nós somos um país de crítica. O brasileiro não pode dar certo. Nós falamos mal da gente. Nós falamos mal de quem prospera. Nós falamos mal de quem serve. O problema do Brasil, os homens da minha geração, a gente aprendeu a jogar bola na rua. A nossa escolinha, sabe qual era? Rua de terra, ralando o joelho, perdendo a tampa do dedo. Quem lembra disso? Rapaz, o homem fica habilidoso, porque a bola era ruim. Aquela bola dente de leite de plástico que bate aqui, vai para lá, bate lá, vai para cá. E a gente tinha que se virar, habilidade com aquela bola. Os meninos hoje não têm, as crianças não têm onde brincar.
Mas nós queremos o Brasil da época do Pelé, do Ronaldo, do Romário. Não vai ter nunca mais, gente. Acabou. Mas sabe o que a gente pode fazer? Nós não temos um Pelé, não temos um Romário. Mas nós podemos incentivar o que a gente tem. Falar bem. Nós temos hoje um time. O time do Brasil está refletindo o Brasil. Nós estamos jogando iguais a eles. Sabe como é que nós estamos jogando? Com medo. Todo mundo aqui tem medo de ser criticado. Porque nós somos criticados dentro de casa. Dentro de casa. Nós somos críticos com a nossa família. Nossos filhos estão com medo de errar. Porque se eles errarem, o peso vai ser muito forte. Na minha época não era assim. Eu tinha um que chute. Olha quantos tênis você tem. Aí o menino tem culpa, que ele tem 10 tênis. Mas você tinha que chute. A culpa é dele. Sabe qual é o problema? A nossa boca está precisando da brasa viva. Sabe por quê? Um profeta não pode falar o que a terra está falando. Um profeta, ele traz para a terra o que o céu está falando. Não fale para o teu filho o que você quer falar. Fale para o teu filho o que Deus está falando dele. Você é profeta. Fale coisas boas para a tua família. Mãe, a senhora é uma bênção. A senhora é uma bênção na minha vida, eu te amo. Minha intercessora, uma mulher amorosa que paga um preço. Essa semana ela me contou umas histórias da vida dela que eu não sabia. Rapaz, eu cheguei em casa em depressão. Porque eu falei, meu Deus, como minha mãe sofreu. E aí, quando você ouve essas histórias, você tem misericórdia, você tem mais paciência, você aprende a amar mais. Julga, não julga. Você não sabe o que a pessoa passou. Mas sabe o que você faz? Você pega a tua boca para abençoar. Abençoar. Peça para Deus tocar a tua boca hoje. Você é um profeta de Deus nessa terra. Você vai ver o quanto tua vida vai mudar nesses dias, porque Deus vai tomar tua boca com palavra profética. Deus vai tomar tua boca com palavra profética. E para terminar, versículo 8. Terminar de novo, né? Porque eu já tinha terminado, agora eu vou reterminar, tá bom? Porque eu falei, já que vou pregar, prego tudo e tá tudo certo. E saindo daqui, eu vou correndo ver meu neto no hospital, tá? Abençoe para eu chegar a tempo da visita. Que eu preciso terminar o dia com meu neto no colo. Amém? Ora para o anjo me pegar com um carro de fogo e me levar até... Versículo 8. Aumenta aqui o som para mim, para eu gritar, para eu não gritar. Lê em voz alta. Diga comigo. Coração. Pera. Coração. Visão. E audição. Diga, eu ouvi. Gente, ele só ouviu quando o coração voltou. A voz de Deus, preste atenção nisso que eu vou te falar. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Você não vai ouvir igual eu estou aqui falando com você. Porque nesse momento a minha voz está produzindo uma onda sonora. Essa onda sonora está entrando no teu ouvido
e mexendo no tímpano. E a vibração do tímpano faz você detectar o som. Isso é físico. A voz de Deus não é assim. Tem um ouvido espiritual, que aqueles que andam em intimidade vão conhecer a voz dele. Eu conheço a voz dele. É muito diferente. Como é que você sabe quando é Deus falando no teu coração? Você conhece a voz das pessoas da tua família? Conhece ou não conhece? Gente, a gente não sabe quando alguém está chegando, a gente nem está vendo a pessoa. Sim ou não? A voz de Deus você vai conhecer. Lembra de Samuel? Que Deus acordou ele de madrugada. Ele era um menino, adolescente. Mas ele estava no templo servindo com pureza, coração certo, amando a Deus. E Deus falou, Samuel, Samuel. Ele acordou assustado. Quem está me chamando? Samuel, Samuel. Cadê? Aí na terceira vez ele foi até o sacerdote Eli. E Eli falou para ele, é Deus te chamando. Eli estava ouvindo? Não. Só tinha uma pessoa ouvindo aquela voz. Sabe quem? Aquele que estava com o coração no lugar certo. Quando o nosso coração desalinha, a gente perde a audição. Não está ouvindo a voz dele. Gente, se você não está ouvindo a ele, o que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Para quem que você está dando o teu ouvido? Está cheio de guru nesse mundo hoje. Cuidado, a palavra diz, ouça tudo. Retém o que é bom. Só o que é bom. Mas a voz mais importante da minha vida é a voz do Senhor. Amada igreja simples, nesses dias nós vamos voltar para o recomeço. Você se prepare. O Espírito Santo está te chamando nesses dias. Tem gente aqui, eu estou te dizendo, esse recomeço vai marcar a história da tua vida para sempre. Nessa noite, vamos criar aqui um ambiente de retorno, de devolver para ele o coração. Abra mão dessa revolta. Eu não sei o tamanho da tua dor. Todo mundo aqui tem um espinho na carne. O apóstolo Paulo disse, Senhor, me livra dessa dor. Ele pediu 3 vezes. Na terceira, Deus falou para ele o quê? Minha graça te basta. Aí sabe o que Paulo fez? Tirou o coração dele do problema e colocou o coração dele aonde? No Senhor. A gente não sabe o que era. Alguns estudiosos dizem que Paulo tinha um problema de visão muito sério. Outros estudiosos dizem que Paulo sofria de epilepsia. A gente não sabe qual era o problema dele. Eu só sei de uma coisa, Deus não curou. E ainda falou para ele, você vai andar com esse problema, mas o teu coração não pode estar no problema. Que desafio. Filho meu, me dá teu coração. Põe em mim. Nessa noite é isso. Ah, mas minha família, meu marido, meu filho. Tira teu coração disso. Põe no Senhor. Põe no Senhor. Eu termino dizendo para você o seguinte. Tem problemas na tua vida que ninguém pode resolver. Ninguém é ninguém. Ai, mas eu preciso que um pastor pegue aquela pessoa da minha família para me ajudar. Não vai acontecer, gente. Só vai acontecer no dia que os teus olhos virem o Rei. No dia que você entrar na presença, devolver teu coração para Ele, e Ele vai te ensinar a vencer.
Muita coisa, irmão, do que eu vivo aqui, do que eu prego. Muita coisa do que eu prego aqui. Ninguém me ensinou. Eu aprendi com ele. Andando com Jesus. Poucas pessoas sentaram comigo para gastar tempo comigo. Mas eu nunca me fiz de dodói por causa disso. Não. Eu tenho o Rei da Glória, o Espírito Santo habita em mim. O Senhor me ensina. É óbvio que Ele vai usando pessoas para nos ensinar. Mas Jesus, Tu és o primeiro. Põe o teu coração no primeiro. Amém?